A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, beleza? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou pôr o vídeo aqui do canal Nébula Divina, né? Porque ele tá falando um assunto. Algumas coisas ali eu não concordo, outras eu concordo. É só para trazer ensinamento, tá? Para vocês. Aí eu vou explicar para vocês aí, mais uma vez falando assim, da essência da fé genuína, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se ele tá aqui direitinho. Aí, irmãos. Ele tá meio torto aqui. Isso. Aí. Acho que assim tá melhor. Vamos lá. Pessoal, eu sou Pedro Martelã do canal Nébula Divina. Se você está aqui é porque talvez já tenha se questionado sobre o que significa ser um escolhido, não é? Esse é um tema profundo, que mexe com a espiritualidade e com a nossa conexão com o divino. Hoje vamos explorar um assunto que com certeza vai despertar muitas reflexões. A igreja sabe sobre os escolhidos. Você já parou para pensar nisso? A igreja, com toda a sua história e ensinamentos, tem uma visão muito específica sobre o que significa ser escolhido. Mas será que ela está preparada para entender a experiência dos escolhidos de uma maneira mais ampla e profunda? Será que as doutrinas tradicionais conseguem captar tudo o que envolve essa jornada espiritual única? Neste vídeo, vamos analisar essa questão, explorar o ponto de vista da igreja e também refletir sobre o que significa ser um escolhido no contexto espiritual mais profundo. Então continue assistindo, porque eu tenho certeza de que você vai se identificar com muitos pontos e talvez até se questionar sobre o seu próprio caminho espiritual. E enquanto você acompanha esse vídeo, me conta aí nos comentários. Já se sentiu escolhido para uma missão maior? O que você acha que a igreja sabe? Já, mas você sabe qual que é a confusão, irmãos? A confusão só está em um pequeno detalhe. Da pessoa entender o significado da palavra igreja. Entendeu? Porque foi distorcido. Os homens inventaram que igreja é um local onde Deus, um local de pedra, onde o povo de Deus se reúne para adorar a Deus. E para ler a Bíblia, entre aspas, né? Que acontece, entre aspas, porque acontece de tudo nessas ditas igrejas, menos exposição da palavra, né? Hoje em dia, né? Pega um pouquinho só de leitura, tira do contexto e pronto, e a maior parte é petição de dinheiro, é curas, é triunfalismo humano, é prosperidade financeira que se fala, menos a ensino da palavra. Então, o significado da igreja na Bíblia em grego é eclésia, que significa ajuntamento de pessoas, ou pessoas que creem têm a mesma fé, no mesmo propósito. Ou seja, várias pessoas que creem na morte, por exemplo, e ressurreição de Cristo, e isso, cada pessoa que crê forma um corpo que é chamado de igreja, onde Cristo é a cabeça. Isso é o significado da palavra igreja na Bíblia, no sentido correto, bíblico, entendeu? Não tem nada a ver com o templo religioso. Botaram o nome de igreja no templo religioso para enganar os homens, porque o templo religioso é isso que chama templo religioso, que foi destruído no ano 70 e Deus não mandou construir outra coisa nenhuma, certo? Inventaram, né? Ah, é um lugar de reunião porque para ficar protegido de ladrões, para não tomar chuva, jogaram essa. É a falsa paz, né? O que a tecnologia ensina também. Ah, vai ser seguro isso, vai facilitar a sua vida. É tudo balela, tudo conversa, né? Ajuda numa parte, mas por outra é danosa, entendeu? Então, quem tá desperto entende o que eu falo, né? Então, o erro tá aí, de você não entender o significado da palavra igreja e achar que igreja é um lugar físico e um lugar onde se reúne pessoas para adorar a Deus. Não tem nada a ver. Você adora a Deus em espírito e verdade em qualquer lugar, qualquer hora, ou sozinho ou
onde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ou mais, ou 10, ou 100, que também não é quantidade, entendeu? É isso que é a igreja. A confusão está aí, né? A pessoa não entender o significado da palavra igreja. Sabe sobre os escolhidos. Fico muito curioso para saber as suas opiniões sobre isso. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos como este, ok? Ah, e como ele disse, alguns até sabem o significado da palavra igreja, mas querem enganar o povo. Como o povo não estuda a Bíblia, a maioria, né? Não todos, mas a grande maioria da população não estuda as escrituras, passa o olhinho ali, tira do contexto e entende a Bíblia tudo errado. Não se aprofunda para ter conhecimento verdadeiro e entender o que o Espírito Santo está dizendo. Entendeu? Aí é enganado. Aí os falsos profetas que faz curso de faculdade de teologia, que eles já faz curso, não estou generalizando, que todos que faz curso de faculdade de teologia é falso profeta, mas a maioria é. Ele já estuda para isso, para manipular, distorcer a palavra e enganar as pessoas, para eles enriquecerem ou dominar, ter domínio sobre as pessoas, né? Para eles se sentirem importantes, né? Vamos mergulhar nesse tema e começar a entender mais sobre esse mistério que envolve os escolhidos. A igreja, em sua estrutura mais tradicional, sempre teve uma abordagem bem clara sobre quem são os escolhidos. Para ela, ser escolhido está intimamente ligado à salvação, à graça divina e ao cumprimento da vontade de Deus. O conceito de escolhidos dentro do cristianismo. Mas não é só isso. Ser escolhido não é só chamado para a salvação. É você ter um propósito missionário. É Deus te chamar para algo maior na sua vida. Você ter um propósito que não é só trabalhar, comer e se divertir. Você tem uma missão aqui na Terra a cumprir. É você descobrir qual é essa missão que Deus te deu. Cada um tem uma missão diferente, um propósito diferente. Nem todo mundo tem o mesmo propósito. Alguns têm o mesmo, outros têm outros dons. Nem todo mundo tem todos os dons. Alguns têm 3 dons, outro tem 2, outro tem 4. Os dons são diversos. Dons é as habilidades que o Espírito Santo dá depois de você crer em Jesus para exercer o seu ministério. O que é ministério? Missão. Entendeu? Então, é o nosso propósito. É isso. Você não está aqui só para se divertir, comer, beber, trabalhar e acabou. Entendeu? Mas é o que a maioria faz, né? Da humanidade, que é o caminho que eles escolhem, né? E aí é cada um. Está muito ligado à ideia de que Deus escolhe algumas pessoas para uma missão divina especial, que vai muito além da compreensão de muitos. Temos, por exemplo, passagens bíblicas como muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, Mateus 22:14, que reforçam a ideia de que o número de escolhidos é pequeno e específico. A interpretação tradicional dessa passagem pode sugerir que Deus tem um plano divino e uma seleção muito especial para aquelas pessoas que estão predestinadas para algo grandioso. Mas a pergunta que fica é: a igreja realmente sabe o que significa ser um escolhido? O que é algo grandioso? As pessoas já pensam em enriquecimento e não tem nada a ver com isso. É algo grandioso acima do plano terrestre. É algo celestial. É você... por exemplo, a minha missão, eu sei qual que é o meu propósito. Abrir os olhos das igrejas dos enganos. Não é só isso, apontar para Cristo e também levar amor para a pessoa, ajudar o próximo, entendeu? E nas suas necessidades, se eu tiver condição, ou às vezes financeira, mas se eu não tiver financeira, ajudar com um abraço, ajudar com uma palavra de fortalecimento nos momentos de dificuldade. Esse é meu propósito e a minha missão, entendeu? Então, cada um tem uma missão. O outro é consolar, o outro é orar, né? Tem gente que é bom em oração. Eu oro também, mas eu não sou tão bom para ministrar oração direto. O meu propósito é mais orientar na palavra, dar ensinamento daquilo que eu já aprendi da palavra, entendeu? Para abrir os olhos daquelas que são chamadas igrejas, daquelas pessoas que são verdadeiras ovelhas, mas estão sendo enganadas. Esse é o meu propósito, para auxiliar pessoas, entendeu? Para correr junto com elas, para levar luz para elas acordar, para elas não serem enganadas, entendeu? Só que tem outras pessoas que têm outros propósitos, né? Mas também é divino, entendeu? É uma coisa maior, entendeu? Não no negócio de você
ser governador, ter dinheiro, ter carro, ter riqueza igual aí os pregadores da prosperidade inventam. Isso é coisa do inimigo, rapaz. Não que você não possa trabalhar e ser próspero, tanto financeiramente como materialmente, de maneira correta, lícita, com justiça. Sim, pode, mas não é isso o propósito maior que fala na Bíblia. O propósito maior está ligado a coisas espirituais, acima da terra, entendeu? Propósito acima das coisas humanas, entendeu? Que ninguém entende, só entende quem está no mesmo caminhada com a gente. Esse que está na mesma caminhada, ele entende o que eu quero dizer. E mais, será que a igreja está preparada para entender a experiência dos escolhidos além desse conceito mais restrito? Porque se pararmos para refletir, a visão tradicional da igreja sobre os escolhidos muitas vezes não dá espaço para a experiência espiritual única que muitos de nós, os escolhidos, vivemos no dia a dia. Eu falo isso porque a igreja, em sua abordagem mais institucional, está muito focada em padrões e regras bem definidos. Existe uma linha doutrinária que segue certos princípios, como a obediência à fé cristã tradicional e a busca pela salvação. Mas será que essa perspectiva tradicional consegue a busca pela salvação também, de nós, mas não é como só indivíduos espirituais, vivenciamos? Será que ela é suficiente para abranger a experiência de quem sente uma conexão mais profunda com o divino, mas não necessariamente dentro dos limites tradicionais de uma religião? E aqui entra uma grande questão. Muitos escolhidos não se encaixam nesse modelo. Não se sentem totalmente alinhados com a igreja, mas têm a certeza. É uma coisa, uma relação com Deus, com o divino mais profunda, mais íntima, mais próxima do Criador. A religião te limita, em vez de te aproximar de Deus, ela te afasta. Ela te põe regras humanas, te põe doutrinas e ensinos humanos, acrescenta e mistura com os ensinos bíblicos. Algumas coisas que a religião fala, tá de acordo com a Bíblia, mas nem tudo. Ela faz o jogo do diabo. O diabo mistura a verdade com mentira e engana a pessoa. Entendeu? É isso. Vamos lá. De que estão em uma missão espiritual profunda. Eles podem sentir essa chamada interior que não se refere apenas à religião, mas ao propósito de transformar o mundo e elevar a consciência das pessoas ao redor. Exatamente. E eu sei que você, que me assiste, pode estar pensando: eu também tenho essa sensação, Pedro. Pois é, muitas vezes é justamente essa sensação de missão maior que nos faz questionar o entendimento da igreja sobre os escolhidos. Será que a igreja reconhece esses sinais, esses dons espirituais que se manifestam nas nossas vidas de uma forma tão única e transformadora? Enquanto a igreja foca na salvação de uma maneira bem concreta e institucional, será que ela está deixando de perceber o que realmente significa ser escolhido para uma missão maior, mais conectada com a espiritualidade pura e direta de Deus? É sobre isso que vamos refletir mais à frente. Agora, vamos dar um passo além e olhar para a perspectiva dos escolhidos sob uma ótica mais espiritual. Quando falamos sobre os escolhidos, muitas vezes estamos nos referindo a algo que vai além das definições da igreja ou até mesmo da religião em si. Estamos falando de uma conexão profunda com o divino, algo que surge no interior de cada um e que chama para um propósito maior. Para muitas pessoas, é isso mesmo. Ser escolhido não é uma questão de ter sido selecionado para uma missão específica por uma autoridade externa, como a igreja. Ao contrário, é uma experiência espiritual que nasce de dentro. É o próprio Cristo que te chama para a missão. Vai lá na carta de Efésios, está escrito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Um para apóstolo, outro para profeta, outro para doutor é quem ensina, tá? Outro para mestre, também é quem ensina. Outro para evangelista, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Está escrito em Efésios, vai lá, entendeu? Então é uma relação íntima e um chamado do próprio Deus para nós. Não é um líder que se diz líder religioso e fala: não, você vai ser obreiro, você vai ser isso, você vai ser aquilo, entendeu? Cada um dos chamados de Deus tem uma missão. Tem uns que viajam para outros países, tem condição para viajar, para levar a palavra para outros países, ou para auxiliar gente faminta. Tem gente que faz isso.
Tem outros que têm missão menor. Igual a minha, assim, aqui mesmo na nossa cidade, aí você leva para distorcer os enganos que é pregado. Cada um tem um tipo de missão que Deus dá, um maior, outro menor. Mas tanto o membro menor como o maior é importante. Ninguém pode se achar melhor que o outro membro, porque, eu tenho missão mais importante que a sua, porque aí já é arrogância, entendeu? Aí já não é uma pessoa realmente que faz parte do corpo de Cristo, porque ela já está com soberba, já está com arrogância. E isso, Deus fala, eu dou graça aos humildes, entendeu? Então você não, mesmo se você é um membro pequeno ou grande, você não pode se achar melhor que ninguém. Tanto o membro pequeno auxilia o maior e o maior auxilia o menor. É isso, é união, isso que chama comunhão, um com os outros, entendeu? Muitas vezes sentida como uma revelação, um despertar. É aquele momento em que você percebe que está em sintonia com algo maior do que o mundo material. E isso pode ser algo que acontece ao longo da vida. Exatamente. Através de pequenos sinais ou de grandes momentos de transformação. Ser escolhido do ponto de vista espiritual é entender que você tem uma missão única. E outra, vou esclarecer uma coisa aqui. Ponto de vista espiritual não tem nada a ver com nenhum tipo de religião. Entendam isso? Não tem a ver nem com o espiritismo de Allan Kardec e de Candomblé. Não tem nada a ver com isso, gente. A espiritualidade é segundo as escrituras. É você ser movido pelo Espírito de Deus, Espírito Santo. Não é espiritismo de religião. Não tem nada a ver com religião. Pelo amor de Deus, hein? Não vem interpretar errado. Vamos lá. Decidido isso por você, mas porque você foi capaz de ouvir e seguir a voz interior que o conduz. Essa voz, esse chamado, vai além da religião e se conecta diretamente com o propósito divino para a sua vida. Muitos de nós, os escolhidos, sabemos em algum nível profundo que estamos aqui para algo mais, para ajudar no despertar coletivo, para apoiar a evolução espiritual das pessoas ao nosso redor. Exatamente. Eu sei que você, que está assistindo a este vídeo, talvez já tenha se sentido assim em algum momento da sua vida, né? Como se algo dentro de você estivesse chamando para algo maior, algo que não tem a ver apenas com os caminhos tradicionais que nos foram ensinados. Esse é o chamado de um escolhido. E isso pode se manifestar de diversas formas, através de dons espirituais, como a mediunidade, a intuição aguçada, ou até mesmo um entendimento profundo da vida e da morte, que parece ir além do que a igreja tradicional nos ensina. Aqui o grande ponto é: a igreja está preparada para reconhecer essas manifestações espirituais? Será que ela entende que ser escolhido no contexto espiritual... De novo, mediunidade não significa mediunidade esotérica que... eu sinto, não é nada disso, gente. Quando ele fala de mediunidade, é o quê? É uma coisa, uma sensibilidade espiritual, é dom espiritual que Deus te dá. Aí você, por exemplo, revelações proféticas, você tem uma visão mediante as escrituras. Você lê a Bíblia e Deus dá o dom, mediante a palavra dele, de você ver o futuro, o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, isso é um dom. Entendeu? Aí você fala, ninguém acredita, zomba de você, mas isso é chamado de revelação. E as revelações estão todas nas escrituras, não existe revelação fora da escritura, entendeu? E tem outros dons, não tem só dom de revelação, tem dom de você ter como que chama aquela palavra? Uma sensibilidade, uma intuição de coisas, entendeu? Isso é um dom também, tem muitos que têm isso, né? Outros têm dons de ensino, outros têm dons de intercessão, outros têm dons de falar em outras línguas estrangeiras, sem ter estudado muito, mas tem esse dom. Que mais? Qual outros dons? Dons de cura, entendeu? De curar pessoas. Tem diversos dons dos escolhidos, né? Cada um tem os seus dons, as suas habilidades espirituais, entendeu? Para exercer o seu ministério, exercer sua missão, entendeu? Pode significar viver uma missão muito mais ampla, que transcende as doutrinas estabelecidas? Ou será que na visão institucional, ser escolhido é uma experiência fechada, limitada a um grupo específico de pessoas com características ou comportamentos muito definidos? O que vemos hoje
é que muitos dos escolhidos... Não, porque têm isso não é tipo liberdade. Cristo falou que nos libertou para a liberdade, para a gente servir a Ele em amor e servir as pessoas em amor com toda a liberdade e dons que Ele nos deu, entendeu? Se você fica limitado a uma regra convencional de religião, você se limita, você não cresce espiritualmente, entendeu? Por isso que tem muitos aí que frequentam denominações, se acham muito inteligentes. Não é que eu estou se desfazendo deles e achando melhor que eles, não é isso, irmãos. É porque a religião limita, então eles se acham inteligentes, mas são cegos para muitas coisas espirituais, entendeu? E você tem que, acordar os caras, entendeu? Porque não tem exposição dos ensinos bíblicos nessas igrejas hoje, entendeu? Exposição ferronha mesmo, só pregação, pregação, pregação e oração. E agradecimento a Deus, louvor a Deus, só é isso que tem que ter nos cultos. Não é o que tem, não é isso só o que tem. Fica adivinhando coisas, entrevistando os demônios, falando que vai curar cigarro, bebida e droga e colocando para os outros cheirar, e objeto ungido. Nada que tenha a ver com as escrituras. Tudo distorcido, entendeu? Experiência espiritual que não é completamente compreendida dentro das estruturas tradicionais. Muitos têm habilidades ou sensações que são vistas como diferentes ou até mesmo extraordinárias. E é por isso que a igreja, com sua visão mais rígida, muitas vezes não consegue acolher esses indivíduos de forma plena. Ela não tem um espaço adequado para esses dons e, por consequência, não consegue dar o devido reconhecimento a quem realmente está vivenciando uma missão divina. O que nos leva a... E também não ter reconhecimento não é só porque ela não é limitante e não cria espaço para esses indivíduos como nós. É porque lá eles têm uma liderança. Então eles se denominam, não é Deus que deu os dons. Porque eu já falei, pastor, bispo, ancião, diácono, não é uma pessoa que está como líder de uma denominação. Ancião quer dizer que é uma pessoa experimentada nos conhecimentos bíblicos e já tem o tempo e vai cuidar das ovelhas, do rebanho, vai ver se você se reúne para estudar as escrituras, para orar, para fazer ações de graça, se está faltando alguma coisa, se está entrando um falso ensino. Isso é o diácono, isso é um diácono, é um presbítero, é um bispo, entendeu? E pastor é guia, que guia para a palavra, que guia para o bom caminho das verdades bíblicas, que guia para Cristo. Isso é pastor, não é uma coisa, é um dom dado diretamente de Deus, de Cristo, da palavra. Não é dado por homem algum que se denomina pastor, entendeu? Ele vai lá num culto e fala, você vai exercer o dom disso. Não, isso não existe, entendeu? Então, eles se acham, como se fala, líderes dessas denominações. Aí, se você quer expressar o seu dom lá, você fica coagido, você fica limitado, eles não deixam, porque eles são os líderes, então eles querem estar no holoforte, eles querem se aparecer, porque a intenção deles não é orientar nos ensinamentos bíblicos verdadeiros, é se aparecer, é títulos, é mostrar a eles, né, que nem Jesus falou, é isso, quer títulos, quer se aparecer, quer ser altivo, entendeu? Ele não quer dar chance para ninguém. Ele quer estar no holofote. Vamos lá. Reflexão. Será que a igreja não está perdendo a oportunidade de entender o real significado de ser escolhido? Será que ela está ignorando os sinais poderosos do divino que vão além do que ela é capaz de ver? Essa perspectiva dos escolhidos é uma visão mais aberta, que reconhece as diferentes formas de despertar espiritual e que não limita a missão de cada um a uma única maneira de entender Deus e a vida. Chegamos a um ponto muito interessante, Deus é vasto, que é o confronto entre a visão tradicional da igreja e a nova consciência espiritual que está ganhando força, Deus não é limitante, especialmente entre os chamados escolhidos. Para muitos, essa nova consciência não se alinha totalmente com a estrutura rígida da igreja. E não é por falta de respeito, mas porque estamos falando de uma abordagem muito mais livre e orgânica, que surge de dentro de cada ser humano e que muitas vezes não cabe dentro dos limites de uma instituição religiosa. A igreja, por sua natureza, tem uma linha de conduta bem definida com doutrinas, regras e dogmas. Isso é essencial para a manutenção de uma organização, mas ao mesmo tempo pode acabar criando barreiras para aqueles que estão vivenciando uma experiência espiritual mais expansiva
e menos rígida. Comece o ano em movimento. O Sesc Verão está de volta como um incentivo à prática de atividades físicas. De 4 de janeiro a 16 de fevereiro. Programação gratuita em todas as unidades do Sesc. Sesc Verão 2025. Dá a opção de pular aí, meu amigo. Escotas elétricas Oral-B com modo de escolação Sensitive e Seda Sense Ultra Suaves são ideais de pular só quando tiver no 10. Quer ver? Pula não. Tá obrigado a ver os comercial. Vai dar monte. O ser humano é extraordinário. E todo dia vai a um lugar surpreendente. Aí. A nova consciência espiritual, a que muitos de nós, os escolhidos, estão conectados, é muito mais fluida. E outra, se você frequenta uma religião, uma denominação, irmãos e irmãs, o que acontece? Você tem um conhecimento vasto. Por exemplo, você vai falar alguma coisa ou dar uma diretriz, você não pode. Entendeu? E ainda mais se, porque assim, os líderes veem você como uma ameaça. Ele acha que você não pode ter mais conhecimento que ele. Entendeu? Então, aí ele te vê como uma ameaça. Então, você está aqui para aprender ou para ensinar? Então, quer dizer, você não tem como exercer os seus dons ministeriais. Entendeu? Porque eles te restringem. Ele quer ditar qual dom você vai. Você vai ser obreiro. Você vai ser evangelista. As pessoas, às vezes, eles dão cargo para as pessoas e a pessoa nem é aquilo, nem tem aquele dom. Tipo, vai ser evangelista. A pessoa nem sabe evangelizar. Entendeu? E o outro vai ser obreiro, vai ser isso, vai ser aquilo. Não é. Os dons vêm naturalmente de Cristo. Quando você lê as Escrituras, Ele mesmo te capacita com os dons. Isso é fé sobrenatural. Não vem dado por um homem carnal, pecador como eu, como vocês. Não. A distorção das coisas de Deus é triste, viu? Um conjunto específico de regras ou rituais. Ela se baseia na conexão direta. É que ele está sendo até aí educado, né? Demais. E com a missão para não ferir a religião dos outros. Dos escolhidos. Mas a verdade tem que ser são difíceis de explicar dentro dos padrões da igreja. Alguns de nós podemos ter visões, premonições, ou até mesmo uma sensação muito forte de missão e propósito que não se encaixa nas explicações convencionais de fé. Uma sensação forte Isso de missão pode e propósito. Um conflito interno e tem em quem tem a sua base religiosa na igreja. Um conhecimento Como entender esses dons, avançado. Não estou dizendo, é lógico que tem muitos, que nem tem canal no YouTube aqui, irmãos, que tem conhecimento bem mais avançado do que o meu. Né? E eu reconheço isso e aprendo com eles, mas o meu conhecimento já avancei bastante. E é mais conhecimento do que até esses líderes de religião. Mesmo com eles fazendo curso de teologia, porque eles conhecem a letra. Mas ele lembra que tem o ditado, a letra mata, mas o espírito vivifica. Não é a letra de você não poder ler a Bíblia, entendeu? Que nem a congregação cristã fala. Não lê, irmão, não leia muito a Bíblia não, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Não é nesse sentido. A letra mata se ela não for movida pelo Espírito. Se você não tiver a unção e não tiver o Espírito Santo dentro de você, você não entende as coisas espirituais e nem as parábolas que Jesus conta. As histórias de forma de parábolas, de figuras. Você não sabe interpretar figura, entendeu? Então, não é que eu estou me achando melhor que ninguém, irmãos, mas eu sei até onde vai o meu conhecimento e quem tem mais conhecimento do que eu e quem tem um pouco menos. Porque quando você tem o Espírito Santo, você sabe identificar. E tem muitas pessoas que têm conhecimento muito mais vasto que o meu. E eu aprendo com elas. Agora, porque a gente tem a comunhão, né? Um passa o que você tem de dom pro outro, entendeu? Por isso tem que ter a comunhão. Mas nas igrejas você é limitado, entendeu? E eles acham que são melhores que você. Porque eu sou bispo, porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero, eu sou diácono, sou ancião. Eles adoram títulos, né? Você não fica ostentando título quando você é um servo fiel de Deus. Você não precisa, você é reconhecido naturalmente pelas pessoas. Que você tem um bom conhecimento, que você anda na justiça, que você anda pregando a verdade bíblica. Aí a pessoa já te reconhece, sem você falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Entendeu?
se a própria doutrina da igreja parece não reconhecê-los ou até mesmo repeli-los. Aí eu acabei de falar. Um grande papel na vida de muitos, oferecendo apoio espiritual, orientação moral e um senso de comunidade. Mas será que ela está sendo limitada pela sua própria estrutura? Será que, ao focar em uma visão mais dogmática e institucionalizada, ela não está deixando de lado a possibilidade de abraçar uma experiência mais profunda e transcendental que está surgindo entre as novas gerações? Essa nova consciência espiritual que muitos de nós estamos vivenciando é como se fosse um novo despertar. E ao contrário do que a igreja tradicional pode sugerir, ela não é algo fora da igreja, mas sim algo dentro. Muitos dos escolhidos sentem que suas experiências não são reconhecidas ou que não há um espaço adequado para eles dentro da igreja. No entanto, o que estamos vendo é uma transformação global. As pessoas estão começando a questionar mais, a buscar suas próprias respostas e muitas vezes a seguir o caminho do autoconhecimento que se conecta diretamente com o divino de maneira única. Lembre-se que a palavra fala, provai os espíritos para ver se provém de Deus, que nem todos aqueles que falam que vem de Deus, é de Deus, porque há muitos falsos profetas, falsos Cristo, falsos cristãos no mundo, entendeu? E como você prova o espírito? Indo para as escrituras, lendo as escrituras e vendo as atitudes, que são os frutos daquele que ensina a palavra, se ele ensina de acordo com o que está nas escrituras, ou se ele distorce, ou se as atitudes dele é condizente do que está nas escrituras. Não é ele ser perfeito, nunca errar. É ele ter má intenção, entendeu? É isso, a jogada, entendeu? E você não tem espaço para expandir, crescer espiritualmente nos lugares desses daí. E fora que tem as corrupções, né? Porque é que ele não quer falar, mas no livro de Apocalipse chama de falsa noiva, de prostituta, porque se corromperam. Essas igrejas aí são todas corrompidas, não é? Porque a igreja verdadeira é o corpo de Cristo, não é uma instituição religiosa e nem um prédio onde as pessoas se reúnem, entendeu? E é isso que as pessoas não entendem. Até que ponto a igreja pode se abrir para essa nova visão espiritual? Será que ela está disposta a se adaptar à evolução da consciência humana e a reconhecer os sinais dos escolhidos que não se encaixam em suas doutrinas tradicionais? E o mais importante, como a igreja pode ajudar os escolhidos a compreender sua missão, sem deixar de lado o respeito pela sua espiritualidade individual? Vamos dar um passo mais profundo. Agora que falamos sobre o conflito entre a visão tradicional da igreja e a nova consciência espiritual, é hora de refletir sobre o papel que a igreja ainda pode desempenhar na jornada dos escolhidos. Mesmo que a visão institucional pode, mas não vai, da igreja... porque é a profecia bíblica que ela se corrompe. Então, irmãos, por quê? Porque se você tem uma visão diferente do que prega essas denominações, ela vai falar que você é anticristo, certo? Só que anticristo é quem ensina coisas contrárias ao que está na Bíblia. Não é você ir contra as ideias religiosas que te faz anticristo. O que te faz anticristo é você ser totalmente contrário aos ensinamentos que está nas escrituras. Isso é anticristo. E isso quem faz é essas denominações. Porque vários vídeos eu já postei aí de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso daí não é anticristo. Aí eles jogam pra nós, falam que anticristo somos nós, entendeu? Só porque a gente não frequenta uma religião. Aí eu sou anticristo. Ah, vai lá, rapaz. Vamos lá. As suas limitações, isso não significa que ela não tenha um papel importante na vida daqueles que se consideram escolhidos ou estão passando por um despertar espiritual. A questão está em como essa relação pode ser mais saudável e transformadora para ambos os lados. Muitos de nós, os escolhidos, crescemos dentro da igreja. Para muitos, ela foi o ponto de partida da jornada espiritual. Ela nos deu uma base. Ela serve para... Exatamente, para você pegar uma base. No começo, que eu também frequentei lá. Só que eu não me enquadrei lá e nenhuma. Eu frequentava, pulava de uma para outra e eu não me sentia lá que aquilo era de Deus. Deus me tirou de lá, pela sua própria palavra. Ele me deu conhecimento e me mostrou que não tinha nada a ver. Eu achava que tinha, porque todo mundo ia, falava que Deus estava lá e eu não tinha muito conhecimento na época, entendeu? Agora, quando eu despertei, que a palavra me despertou, Deus me despertou, eu fugi de lá, só peguei a base.
orientação e ajudou a formar nossa compreensão sobre Deus, a vida e o propósito. Porém, à medida que o despertar espiritual se intensifica, muitos começam a perceber que suas experiências estão além do que a igreja consegue explicar. Isso gera uma necessidade de buscar algo mais profundo, mais pessoal e mais alinhado com a energia do universo e com o propósito divino único que cada um carrega dentro de si. Mas o papel da igreja não precisa ser visto apenas como limitante. Ela ainda pode ser uma fonte de apoio para os escolhidos, desde que haja uma adaptação. Em vez de ser uma estrutura rígida que dita regras e padrões, a igreja pode atuar como uma comunidade de apoio, oferecendo espaço para os indivíduos explorar. Mas isso nunca vai acontecer, irmãos, porque é o que eu acabei de falar, os líderes não permitem, porque eles querem estar em evidência. Quando fala qual é o papel da igreja, qual é o papel da igreja verdadeira? Quem é a igreja? A reunião dos santos. Então, é a comunhão, porque um vai auxiliar o outro, um vai ajudar o outro. Vamos supor, quando você passar por luta, o outro vai te dar apoio, vai te dar uma palavra de consolo, de conforto. Quando você for acusado de ser perseguido, que os cristãos no mundo são perseguidos, porque a Bíblia é mundo e o mundo é antibíblico. Então, pessoas que não gostam da palavra de Deus vai te perseguir ou espiritualmente ou fisicamente. Então, os outros cristãos dão apoio. Alguns têm outro tipo de dom que você não tem, ela ensina para você aquela outra coisa, você ensina o seu para ela. É isso, é a comunhão. Esse é o papel da igreja, da comunhão dos santos, da reunião dos santos. Isso é a igreja, a reunião dos santos. E um dando apoio para o outro, um dando entendimento para o outro, ensinando um ao outro, aprendendo um com o outro, apoiando um ao outro, dando estímulo, dando consolo, dando incentivo para não desistir do caminho cristão. É isso que é o papel da igreja verdadeira, que é o corpo de Cristo. Não é, essas instituições não é a igreja verdadeira. Por isso que lá não vai se ensinar nada de acordo com a Bíblia, vai ser distorcido, vai usar a Bíblia para distorcer e vai levar muitos a um engano, e eles estão em evidência. Ele não quer, se ele tem alguém ali que está começando a brilhar a luz da pessoa, ele quer ofuscar a luz da pessoa, ele quer esconder os dons da pessoa, quer esconder a pessoa. Não, quem tem que aparecer sou eu, porque eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou o bispo, eu que sou eu. E não tira não tira títulos. Vai lá. A fé de forma autêntica, sem julgamentos ou imposições. O importante aqui é que a igreja reconheça que o despertar espiritual não segue um único caminho, mas sim uma jornada pessoal, com características e experiências únicas para cada ser. Imagine, por exemplo, uma igreja que encoraja a exploração do espiritual de forma mais livre, que reconhece e valida os dons espirituais, como a mediunidade, a intuição aguçada, ou até mesmo a capacidade de ajudar a curar outros. Uma igreja que aceita que as pessoas estão em diferentes estágios de seu despertar e que cada um tem sua própria relação com o divino. Uma igreja que, ao invés de excluir, abraça as novas formas de viver a espiritualidade, apoiando os escolhidos enquanto eles percorrem essa jornada. Na verdade, não é nova forma de viver a espiritualidade, é a forma antiga dos cristãos primitivos. Quando a Roma tomou conta do cristianismo, aí veio o Império, acabou o Império Romano caiu e surgiu o novo Império Romano, que é o papado, que é a religião católica apostólica romana. Ela tomou conta do cristianismo e colocou um monte de misticismo, misturou tudo, coisas pagãs com o cristianismo, miticismo, sorte e tudo, e todas as religiões se uniram, né? Que foi da época do imperador Constantino. Constantino permitiu, porque os cristãos eram perseguidos. Então, como ele falou, agora eu não vou perseguir mais cristão, e está livre todo tipo de culto. Então ele liberou, para o cristão foi bom, porque aí acabou a perseguição. Mas, ao mesmo tempo, foi ruim, porque ele misturou outras crenças pagãs no meio do cristianismo. Aí virou essa bagunça que é hoje aí. Entendeu? Então não vai mudar, não vai melhorar, só vai piorar. A própria Bíblia fala que isso daí só vai piorar. Esse tipo de igreja não só reconheceria os dons dos escolhidos, mas também ajudaria a integrá-los de maneira saudável e construtiva, alinhando-os ao propósito maior de evolução espiritual. Afinal, a verdadeira missão da igreja é ajudar as pessoas a se conectarem com o divino, certo? Certo. Então, por que não ampliar essa visão
para incluir todos os aspectos da jornada espiritual, inclusive aqueles que fogem das normas tradicionais. Ao pensar sobre o papel da Igreja na jornada dos escolhidos, é importante lembrar que o despertar espiritual é uma experiência pessoal e cada um de nós tem a responsabilidade de seguir o próprio caminho. No entanto, a Igreja pode ser um ponto de encontro, um espaço de acolhimento e de aprendizado mútuo, onde os escolhidos podem explorar suas dúvidas, suas questões espirituais e até mesmo... É porque isso aí não acaba. Por quê? Porque as pessoas insistem em querer se ligar com Deus através de religiões, seja ela qual for, seja espírita, seja evangélica, seja católica, seja filosofia oriental, muçulmana, qualquer coisa. Eles acham que tem que se religar com Deus pela religião, e não é. É direto por meio do nome de Cristo. E aí, quando levanta um líder legítimo, segundo as escrituras, não é quem manda nos outros. O líder não é mandão. É líder que aponta para Cristo, que guia para Cristo, que dá ensinamento correto, que se junta com os outros irmãos, escuta opinião, aprende também com os outros que é menor que eles, e um pouco em conhecimento, entendeu? Isso é a reunião saudável da Igreja de Deus. Coisa que não acontece nessas religiões aí. Nunca vai acontecer, infelizmente. Sem o medo de serem porque as pessoas, seja de qualquer religião, elas se acham líder de querer mandar o que os outros devem fazer, como deve se vestir, deve viver, entendeu? Quem ensina isso é o próprio Espírito Santo. Não é uma pessoa que se acha líder e quer ser mandão na vida dos outros. Não é isso. A pessoa nem... No mundo espiritual, ser líder não tem nada a ver com ser mandão, com determinar coisa para as pessoas. É orientar. Tem que chamar a atenção. Quando a pessoa está fazendo coisa errada, isso aqui está errado, irmão. Corrija assim, com mansidão, entendeu? Paulo nunca foi mandão, nem Moisés. Ele chamava atenção quando as pessoas faziam coisa contrária ao que está na Bíblia. Sim, mas ele não ficava sendo mandão. Mas para que isso aconteça, a Igreja precisa estar disposta a se abrir para essa nova visão. E isso começa com o reconhecimento de que os escolhidos podem ter uma missão maior e uma conexão espiritual que não cabe dentro de um modelo rígido. Ao fazer isso, a Igreja não só ajudaria os escolhidos a entenderem melhor sua missão, como também contribuiria para uma evolução maior, tanto no âmbito espiritual quanto social. Agora que discutimos o papel da Igreja na jornada dos escolhidos, vamos explorar uma ideia muito importante: a transformação que pode ocorrer dentro da própria Igreja para abraçar uma nova visão espiritual. A mudança, no entanto, não é algo simples. As instituições, em sua natureza, têm resistência a mudanças. A Igreja, com sua longa história, baseia-se em tradições e doutrinas que foram estabelecidas ao longo de séculos. Mas a verdade é que, por mais sólida que seja a estrutura da Igreja, a espiritualidade humana está em constante evolução, e as pessoas estão cada vez mais buscando algo além do que as convenções tradicionais oferecem. A transformação da Igreja começa com a abertura para reconhecer que as experiências espirituais não podem ser limitadas a um único formato ou visão. Os escolhidos, aqueles que estão despertando para uma nova consciência espiritual, estão pedindo algo diferente. Eles não estão abandonando a fé, mas sim procurando um caminho mais livre, mais alinhado com sua verdadeira essência. Eles estão buscando uma igreja que não apenas aceite as novas formas de espiritualidade, mas que as celebre como parte do processo natural de evolução. Eu não estou buscando igreja nenhuma. Uma mudança real. A igreja que eu busco é a reunião dos santos, os verdadeiros cristãos, que não tem a ver com denominações, nem prédios, nem nada disso aí. A igreja começaria com a aceitação de que existem a igreja que eu busco são as pessoas, os cristãos genuínos. E que cada pessoa tem uma jornada única. A comunhão com esses. Isso significaria abraçar a diversidade de experiências espirituais, desde os dons mais comuns até os mais extraordinários. Para a igreja, isso exigiria uma reinterpretação de certos dogmas, uma reflexão mais profunda sobre as práticas espirituais e, claro, uma mudança de atitude em relação ao que é considerado normal ou aceitável espiritualmente. A igreja precisaria, então, não apenas reconhecer, mas também promover a importância do autoconhecimento e da conexão pessoal com o divino. Ela precisaria dar espaço para que os escolhidos compartilhassem suas experiências, sem medo de serem rejeitados
ou marginalizados. A transformação também passaria pela formação de líderes espirituais mais abertos, que entendem que a evolução da consciência humana exige flexibilidade e compaixão. Esses líderes seriam capazes de orientar os escolhidos a integrar seus dons e desafios espirituais dentro de uma compreensão maior de amor, propósito e missão divina. Mas claro, a transformação não seria fácil. A igreja teria que enfrentar suas próprias limitações e preconceitos, muitas vezes profundamente enraizados. Ela teria que abrir mão de certas certezas e abraçar o mistério e a complexidade da espiritualidade humana. Para isso... Então, vou terminar por aqui, senão ficar grande já foi suficiente, tá, irmãos? Mas isso nunca vai acontecer, que ele está falando aí. A igreja de pedra nunca vai aceitar essas coisas, porque vai contra os dogmas dele, vai contra a liderança deles, né? Não que eles vão deixar de ser líder, né? Mas assim, é o tipo de liderança mandona, a liderança deles eles querem estar em evidência. Ele não quer deixar a pessoa se desenvolver espiritualmente, porque eles têm medo de perder o poder dele. Foi o que Jesus fez. Quando Jesus foi crucificado, por quê? Porque os líderes religiosos fariseus ficou com medo de perder o poder deles, né? Que eles tinham, eles iam se ameaçados por Cristo. Porque Cristo ensinava a verdadeira espiritualidade, não que é de templo religioso, né? Aquela espiritualidade mais carnal. É uma coisa mais espiritual que Cristo veio trazer. É uma sabedoria divina, entendeu? E as pessoas, muitas dessas que frequentam o templo, não entendem isso daí, né? Ela acha que a espiritualidade está ligada a um lugar físico, a um templo, ao que eles chamam de igreja, né? E não tem nada a ver. Ou então uma religião, seja ela espírita ou de outras etnias, né? Não tem nada a ver com isso, né? Mas é isso aí, tá bom? Esse foi o vídeo. Deixa o like, badalha o sininho de todas, compartilha o vídeo com outros. Bem-vindo a novos inscritos e obrigado para aqueles que já é inscrito. Obrigado também para quem compartilha meus vídeos, tá bom? Muito obrigado, bem-vindo ao canal. Deus abençoe. Até o próximo.